Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 7 de agosto de 2025 e o título é Consciência. Vamos lá. Quanto mais despertamos, mais nossa consciência se expande. Aumentamos na mesma proporção a compreensão sobre autorresponsabilidade e o peso de nossas escolhas, atitudes e sentimentos. E nesse movimento crescente, mudanças acontecem. Novos conhecimentos e habilidades chegam para avançarmos um passo a mais na jornada. O que já não nos acrescenta vai sendo deixado para trás, abrindo espaço ao novo conteúdo necessário ao nosso desenvolvimento. Cada vez que a consciência se amplia e se abre ao novo saber, crescemos e criamos a possibilidade de galgar mais um degrau na escada evolutiva. É um convite à prática do desapego e da gratidão, pois é o momento em que agradecemos com amor a tudo que nos trouxe até aqui, mas seguimos em frente buscando novos aprendizados. Outros ocuparão aquele degrau, assim como nós ocuparemos um patamar já repleto de outras vivências. E assim caminha a humanidade. Há, todavia, aqueles que travam em meio ao processo, inclusive tentando bloquear o caminho de muitos outros. Desconhecem ou simplesmente ignoram o fardo que terão de carregar e o quanto estão atrasando a si próprios. Contudo, em algum tempo isso lhes será cobrado, não por agentes externos, mas por suas próprias consciências, um juiz implacável. Não há castigo que supere a percepção do mal que nós mesmos causamos. A responsabilidade tardia cobra um alto preço, que nem todos se dispõem a pagar, e com isso seus débitos vão se avolumando como uma bola de neve rolando pela montanha gelada. Toda destruição obrigatoriamente deverá ser restaurada. A ordem sempre será restabelecida em algum momento. E assim se dá o processo evolutivo de cada alma nesse nosso planeta e, talvez, quem sabe, seja esse o ciclo do universo. A reflexão que fica é a de que o movimento não cessa, a expansão é contínua e individual. Não há castigos, apenas consequências. Por isso, quanto antes nos libertarmos de crenças que nos limitam, de apegos a dogmas que nos impedem de conhecermos a nós mesmos e expandir nosso conhecimento e potencial, mais rápido nosso processo evolui e mais alto nos colocamos em nossa escalada evolutiva. Somos mais capazes do que ousamos pensar. Só precisamos acreditar. Então vamos lá. Esse texto veio assim de algumas questões que eu tenho vivenciado recentemente, né? Porque a gente está aí nesse processo, nesse caminho evolutivo, e a gente foi desenvolvendo, né, de acordo com conhecimentos que a gente foi acessando, conhecimentos que foram chegando, e quanto eu acho que eu percebo que quanto mais a gente se abre para acessar as informações, para receber essas informações, mais informações vão chegando. E tanto é que, assim, eu não sei, eu vou falar pela minha experiência. Então, quando eu comecei esse caminho, né, de começar, né, no caminho do despertar, de começar a acessar certas informações que eu desconhecia, eu acessava um certo tipo de conteúdo que era adequado para aquele momento em que eu me encontrava, que o meu conhecimento era bem básico, assim, bem primário. Aí conforme eu fui acessando, aí eu fui chegando, acessando, conhecendo outros conteúdos, acessando outras informações, outras pessoas que traziam essas informações, né, canais, né, a gente vai conhecendo vários canais, acessando vários canais com vários conteúdos diversos e tal. E alguns que, assim, foram muito importantes no começo, depois, com o tempo, aquilo já não fazia mais, não é que não fazia sentido, ali já não tinha mais para onde eu adquirir mais conhecimento, porque ficava sempre no mesmo tipo de informação, então a coisa não crescia, não ia adiante. Então, assim, aquela informação que aquele conteúdo
tinha para me passar, eu absorvi e tudo bem. Ali já não tinha mais para onde, nada mais acrescentar. Aí fui buscando outros conteúdos e a coisa foi crescendo e cheguei a, até hoje, né? Eu vou acessando ainda muita coisa, porque a gente tem muita coisa ainda para entender e para aprender, né? Só que, às vezes a gente acaba se prendendo a certos conteúdos que na verdade, assim, às vezes já não estão mais agregando mais nada, assim, tudo que a gente tinha que aprender ali naquele lugar, a gente já absorveu. E porque é um conteúdo para outras pessoas que estão ainda necessitando daquele tipo de conhecimento. Então, não há problema nenhum a gente buscar coisas novas ou coisas que tenham mais aprofundadas, conhecimentos que a gente ainda falta entender completamente. Então, não tem problema nenhum, mas o que eu percebo é que às vezes algumas pessoas elas travam porque elas acham que cria certo, que é o que eu já falei recentemente, né? Que muita gente acaba querendo só receber, receber e acaba criando expectativas em cima de determinadas pessoas e passam para essas pessoas a responsabilidade de um conhecimento que elas têm que buscar. Então elas ficam só ali absorvendo sem questionar, sem tentar ir adiante sozinhas, buscar por si próprias, não, só fica querendo absorver, que é onde as pessoas acabam, né, idolatrando, entrando na questão da idolatria, né, dos gurus, que a gente tem tantos hoje aí, né, na internet, no YouTube e tantas outras plataformas. E isso não é uma coisa muito positiva, porque todo conhecimento é válido e é importante, mas a gente tem que ir evoluindo e diversificando. Porque se você fica só absorvendo o mesmo conteúdo sempre, você não vai, às vezes, ampliar a sua consciência e descobrir coisas novas, outras visões. Porque cada conteúdo tem determinada, uma determinada forma de ver, né? De passar informação ou passar um determinado conhecimento, que a gente não sabe tudo. E é por isso que a gente tem que ir buscando em várias fontes, porque cada um tem um pedacinho ali, né, de algo que vai agregar na nossa vida. Então, é importante que a gente faça essa diversificação, vá buscando conteúdos diversos para ir construindo o nosso próprio processo evolutivo e contribuindo para a gente ampliar a nossa consciência, porque esse é um trabalho que é de dentro para fora. Se a gente só recebe e não faz a nossa parte, não vai atrás, não busca, não pesquisa, não estuda, não tira as suas próprias conclusões, a gente fica ali meio que travado no meio do caminho, né? Porque é uma busca incessante, a questão do conhecimento e do autoconhecimento é, um trabalho incessante, é constante, a gente tem que ter constância, que é a constância que vai nos trazendo o crescimento, os aprendizados. Quando a gente não faz isso e a gente só fica absorvendo o que vem do externo, a gente está meio que estagnado, porque as coisas estão só vindo de fora e a gente não está fazendo o trabalho de dentro, que é um trabalho de buscar, de ampliar a nossa consciência. É importante o que a gente ouve, né? O conhecimento que as pessoas que têm mais conhecimento do que a gente trazem, mas elas não chegaram lá só absorvendo e esperando que as coisas caíssem no colo. Elas chegaram porque elas foram buscar, porque elas pesquisaram, porque elas trabalharam, porque elas se abriram para o conhecimento. E o conhecimento chega quando a gente está disposto a recebê-lo. Então, quando a gente não se abre para isso, a gente não acessa mais coisas. Então, é importante que a gente esteja sempre ali, fazendo esse movimento de estar interessado, de estar
buscando, de estar ampliando a nossa visão de mundo, ampliando a nossa consciência através desse trabalho de busca, de conhecimento, de pesquisa, de estar sempre atento, de estar observando tudo e de estar vivenciando também as nossas experiências aqui na terceira dimensão. Porque uma outra coisa que acontece também é que às vezes as pessoas ficam muito focadas só na questão, por exemplo, da espiritualidade. E só falam disso, só veem isso, só acessam isso, né? Muita gente porque acha que se acessar outras coisas tem medo de cair a vibração. Se você tem medo de cair a vibração é porque você ainda não trabalhou, tem coisa para trabalhar. Porque quando a gente está consciente, a gente está confiante, a gente entende como as coisas funcionam, a gente não fica tão vulnerável, porque esse é um trabalho também de fortalecimento, né? De fortalecimento do emocional, do espiritual, né? Do equilíbrio. Então, quando a gente acessa esses conhecimentos, também a gente sabe que determinadas coisas precisam acontecer para que a gente caminhe, que a gente dê mais um passo, né? Caminhando para um, uma nova situação aí que a gente espera, né? Um novo patamar. Então, a gente precisa estar atento a tudo. Não adianta a gente ficar focado só em um aspecto e deixar o outro de lado. Tudo importa, porque, afinal de contas, nós estamos aqui vivendo, né, essa experiência aqui física, porque algum propósito tem, né? Senão a gente nem precisaria ter encarnado aqui neste momento, se a gente só tivesse aqui para a passeio, né? Ninguém vem a passeio. Então, quando a gente se isola de determinados aspectos e foca só em outro, a gente entra em desequilíbrio. Então, assim, a gente está vivendo aqui e a gente tem que viver todas as experiências, conseguir se equilibrar dentro, mesmo em meio a esse caos aí que a gente está vendo acontecer, e observar, olhando pelo lado positivo, que tem um lado positivo. E, aliás, que, assim, quem está vivendo esse processo aí há alguns anos, de uma certa forma, esperava por este momento que a gente está vivenciando agora. E sabia que não seria, assim, super tranquilo, né? Sabia que a gente ia passar por momentos, assim, bem caóticos, justamente para que fosse feita a limpeza que é necessário fazer, que coisas que estavam escondidas fossem expostas, fossem vistas, para que fossem, né, curadas. Então, tem algumas feridas aí, né, que o nosso planeta tem, que a nossa sociedade tem, que precisam ser mostradas para que sejam curadas, para que sejam limpas e tratadas, e que elas possam fechar ali, né? E voltar a um estado normal, um estado de saúde mesmo do nosso planeta, da nossa sociedade e nosso. Porque quando existe esse desequilíbrio todo, isso afeta, de uma certa forma, todo mundo. Por mais que a gente queira não olhar, a gente vai sentir, né? Muita gente aí às vezes fala, estou sentindo, que nem acompanha os acontecimentos, mas fala, estou sentindo, a energia está densa, eu não estou bem, porque sente, a gente faz parte, é tudo um todo, né? Nós fazemos parte disso, e não adianta a gente querer se isolar e não querer olhar para certas coisas, né? Tem até uma frase que é assim, não adianta você pode fechar os olhos para o que você não quer ver, mas você não pode bloquear, né, o seu coração para o que você não quer sentir. Então, assim, não tem como a gente não sentir. Mesmo que a gente não veja, não queira olhar, a gente está convivendo aqui, né, com
com outras pessoas. E a gente acaba sentindo até a energia dessas outras pessoas. E eu acho que é até importante, eu acho que é o momento que a gente está aqui para começar a usar esse conhecimento que a gente foi aí, né, acumulando, para realmente trabalhar. Eu sinto que assim, a gente já está trabalhando, porque uma pessoa que vem conversar com você e que você escuta e que às vezes você fala algo positivo e ela se sente melhor, você já está trabalhando. Agora, se você não tem conhecimento de nada do que está acontecendo, como é que você vai poder auxiliar, né? E eu acho que hoje essas situações estão acontecendo com muito mais frequência. É muito comum a gente chegar em algum lugar, às vezes que você do nada começa a falar de um assunto e vem, né, sei lá, aquelas intuições e a gente fala porque e aquela pessoa estava precisando ouvir aquilo. Então é importante que a gente não pare de adquirir conhecimento, da gente observar as coisas que estão acontecendo, procurar entender, porque a gente está no momento de já realmente trabalhar e auxiliar as pessoas que ainda estão e tem muita gente hoje que está bem perdida, que não está conseguindo assimilar as coisas que estão acontecendo. E como para quem veio fazendo esse trabalho, absorvendo conhecimento, buscando, questionando, né, indo atrás de informação, é mais equilibrada a situação agora. Então, a gente tem que compartilhar com essas pessoas esses nossos aprendizados para tentar levar um pouco mais de tranquilidade, de paz e de equilíbrio, porque isso acaba ajudando todo mundo, ajuda o todo. E eu entendo que assim, esse trabalho da gente estar sempre procurando ampliar, né, a nossa consciência, acessar mais informações e utilizar isso justamente para fazer o nosso trabalho aqui, é cumprir o nosso propósito, que é o momento agora, né, da gente estar fazendo isso. É uma oportunidade, são oportunidades que a gente não pode perder e que a gente não pode parar. É um movimento diário, um exercício diário. E, e a gente tem que ser grato, às vezes, mesmo que algumas coisas já não agreguem mais, né, não façam mais tanto sentido para a gente, porque a gente já avançou, né? A mesma coisa, você está numa escola, aí você encerrou o primeiro ano. Aquilo que você aprendeu lá foi importante naquele período, você precisava daquele conhecimento para dar o passo adiante, para quando você está no ano seguinte, você já está com uma bagagem maior, mas você não pode ficar o tempo inteiro querendo ficar. Ah, porque eu gosto da professora do primeiro ano, então eu quero ficar sempre no primeiro ano. Não dá. A gente tem que ir evoluindo. Então, assim, é esse momento que a gente está vivendo. Então, assim, alguns momentos, aqui eu já aprendi o que eu tinha para aprender desse ano letivo, agora vamos passar para o próximo. E vai mudar o professor, vai mudar os professores, mas tudo bem, virão novos conhecimentos. E assim a gente vai evoluindo. A gente não pode ficar agarrado a certos lugares por conta desse apego. Então também é um trabalho de desapego, né? De desapego e gratidão, como eu falo, porque a gente tem que ser grato por aquele conteúdo que a gente acessou e por aqueles professores daquele momento, mas a gente tem que seguir adiante e ir avançando nesse nosso curso e nesse processo evolutivo aqui nessa escola da vida, né? Escola do planeta aqui e desse momento aqui tão importante que a gente está vivendo. E quanto mais a gente vai avançando, a gente também vai, além de ainda continuar aprendendo, passando a ter a capacidade de ensinar também um pouquinho do que a gente ensinou, do que a gente aprendeu, né? Então, quem está um pouco atrás, a gente acaba sendo professor. E a gente continua tendo os nossos professores. E, de uma certa forma, mesmo os alunos ensinam os professores, né? São trocas de experiências. Então a gente tem que aproveitar ao máximo toda essa convivência, toda essa vivência que a gente está tendo a oportunidade de ter aqui, porque tudo isso auxilia a nossa expansão de consciência e a nossa evolução aqui.
tanto emocional quanto espiritual, em todos os sentidos. Certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.